Boa noite, tudo bem? Que bom. Que bom que mais uma vez a gente pode estar reunido. Que bom que mais uma vez a gente pode compartilhar a palavra de Deus. Que bom que mais uma vez a gente pode experimentar de alguma maneira a comunhão que o Senhor nos oferece e a gente pode experimentar algo que a gente não sabia que podia alguns anos atrás, algum tempo atrás. Nós não julgávamos que a igreja poderia ser do jeito que ela é hoje. E eu digo para você, por mais desconfortável que seja o que estamos vivendo hoje, nós podemos hoje experimentar ainda a mesma comunhão que tínhamos antes. Quando nós nos reunimos no mesmo prédio e quando nós celebrávamos a Cristo juntos, olhando um para o outro. Eu digo isso com convicção, porque nós podemos interagir um com o outro de outras formas, de outras maneiras. E a gente pode, inclusive, aumentar a nossa área de atuação como cristãos, levando a palavra de Deus a lugares que a gente não imaginava que poderia levar. E eu digo isso porque eu sei que esse vídeo, esse culto, pode chegar a mais pessoas. Por isso eu convido você a assistir, a participar desse vídeo, desse culto, através desse vídeo que está sendo gravado agora. E eu convido você também a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, compartilhar esse culto no qual nós pretendemos ensinar a palavra de Deus e compartilhar o Evangelho de Cristo com as pessoas que precisam ouvir. Então é muito importante que a gente faça isso. Tem pessoas que a única forma delas terem contato com a palavra de Deus hoje é através do YouTube, através do computador, de alguma maneira, do telefone celular ou de um tablet, o que quer que seja. Então eu digo para você que o que nós estamos vivendo, experimentando hoje, nós estamos vivendo e experimentando para a glória de Deus. E eu espero que tudo isso sirva para que nós possamos realmente nos aproximar mais de Deus e aprender que mesmo na adversidade nós podemos fazer muito e podemos ainda multiplicar o nosso trabalho. Algumas pessoas vão para longe, outras pessoas vão para perto. O que nós podemos fazer hoje, né? Algumas pessoas vão para o ministério, vão para missões longe, muito longe, outras vão para mais próximo. Mas o que nós podemos fazer também é, de alguma maneira, sermos missionários, enviando cultos e palavras e mensagens de amor e de esperança que precisamos tanto através dessa ferramenta tão preciosa que o Senhor está nos orientando a utilizar nesse momento. Eu quero orar com você para dar início a esse culto e introduzir daqui a pouco a palavra maravilhosa de Deus nos nossos corações. Vamos orar então nesse momento. Pai Santo e Celestial, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença e buscamos, Senhor Deus, a Tua face e aquilo que o Senhor tem para nós. Nós buscamos, ó Deus, entender aquilo que o Senhor deseja falar conosco durante todo esse tempo. E sabemos, Pai, que de alguma maneira o Senhor nos tem preparado. Não sabemos o que vem pela frente, se vem perseguição, se vem fome, se vem intempéries, sejam elas quais forem. Mas sabemos, Pai, que o que estamos vivendo, de alguma forma, nos prepara para os próximos passos. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que derrame sobre nós do Teu Espírito Santo. Fale, ó Deus, profundamente ao nosso coração. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender aquilo que está no Teu coração. Entender aquilo que o Senhor deseja ensinar para o Teu povo nesse momento. Pai, eu clamo ao Senhor pela vida daquelas pessoas que nesse momento estão em um leito de hospital, em um leito de uma UTI. Em nome de Jesus, Pai, que sejam apoiados, amparados, confortados pelo Teu Espírito Santo. Que os Teus anjos, ó Deus, estejam acampados ao redor de cada um e que o Teu poder, ó Deus, seja ministrado em suas vidas. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo por isso.
clamo, Senhor Deus, para que a manifestação do teu poder seja clara e visível para todos. Eu clamo ao Senhor para que os médicos, enfermeiros, auxiliares, todos eles, ó Deus, as pessoas que estão na linha de frente, também aquelas, ó Deus, que estão na retaguarda, os cientistas que estão trabalhando com remédios, com vacinas, que todos sejam abençoados, que todos sejam amparados e que todos recebam do Senhor, ó Deus, uma porção dobrada, para que tenham força, vitalidade, ó Deus, para continuar o trabalho que eles têm realizado. Em nome de Jesus, Senhor Deus, abençoa essas pessoas, eu clamo. Clamo também, ó Deus, pela nossa igreja e pelas nossas igrejas. Pelas igrejas, ó Deus, que estão espalhadas ao redor do mundo. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, possa amparar cada uma delas. Muitas, ó Pai, têm passado por dificuldades, a arrecadação não existe mais, mas a vontade, ó Deus, é muito grande de continuar o trabalho, de continuar fazendo a obra, Pai. Então, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor Deus, também por recursos financeiros e recursos humanos, para que a Tua palavra, ó Deus, seja pregada e anunciada em todos os lugares que há. E eu clamo ao Senhor também, ó Deus, para que o Senhor entenda o que há dentro de nós. Eu sei que o Senhor entende, Pai, mas eu clamo por isso, para que nós possamos perceber também a ação do Senhor, nos mostrando o que precisa ser mudado em nós, para que nós possamos ser mais próximos do Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoa, nos perdoa e nos unge, ó Deus, com o Teu Espírito. Eu clamo ao Senhor, clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. E então nós passamos para uma outra parte muito agradável do nosso culto, que é aquele momento em que nós cantamos junto com o Ministério de Louvor. Vamos então cantar juntos. Mesmo que eu
graça que me acalma e me leva onde você está. Pois você Então, depois de nós termos passado por esse momento tão agradável, cantando, louvando ao nosso Deus, quero convidar você para meditar na palavra do Senhor junto comigo. O tema dessa noite é Vem e Vê. Vem e vê é uma expressão que os discípulos usavam uns com os outros e também em alguns momentos
outras pessoas também falaram algo semelhante na história bíblica, e essa era uma expressão, digamos assim, rabínica, em que a palavra do Senhor, ou aquilo que aquele mestre gostaria de ensinar, era de alguma maneira vivenciada, experimentada de uma maneira mais profunda. Deixa eu melhorar esse pensamento para você. É como se eu soubesse fazer algo muito bom, muito legal, e você, de alguma maneira, não acreditasse nisso. Né? Se eu digo para você que eu sei fazer um pão muito gostoso, e você não acredita, então eu chamo você para presenciar, desde o primeiro processo, né, todos os processos ali, desde da primeira etapa até o momento em que, depois de assado, o pão é cortado e você coloca aquele recheio por cima, então você pode comer. Então, se você duvida que eu sei fazer um determinado prato, ou se eu sei fazer ou não um pão, eu posso convidar você para vir e ver como é que eu faço aquele pão. E é essa a ideia. Então, era um chamado rabínico, era um chamado que os mestres, que tinham alguma coisa para ensinar, que tinham coisas para ensinar para os discípulos, né? Eles convidavam as pessoas, então, para seguirem junto com ele, para aprender aquela lição de vida. No caso, o Filipe, a gente vai falar a respeito desse texto, está lá em João capítulo 1, 45 até os 50, ele chama um dos seus amigos, o Natanael, e fala, vem ver aquilo que eu estou dizendo para você. E é muito interessante você prestar atenção nesse tipo de comentário, é muito importante, na verdade, que você preste atenção e entenda isso, porque o nível dos rabinos, o nível dos mestres da lei daquela época era algo assustadoramente corrupto. Havia muita corrupção no meio daquelas pessoas que se diziam mestres da lei, mestres da palavra de Deus, que anunciavam muitas regras e apontavam muitos caminhos difíceis a se seguir, mas muitos deles não seguiam nenhum desses caminhos. E aí, quando uma daquelas pessoas que estava experimentando um contato novo com alguém que tinha conhecimento da palavra e tinha autoridade na palavra e que vivia aquela palavra, vem e aponta para ele o caminho, ele fica encantado com aquilo e percebe que é possível sim vivenciar uma vida nova e plena, apesar do que vivenciou antes, apesar do que viu antes, apesar dos mestres corruptos, apesar das pessoas que corrompem a palavra de Deus em favor próprio. É muito importante que você compreenda isso, porque eu afirmo para você, se você não sabe disso, eu afirmo para você, com certeza, há muitas e muitas pessoas que corrompem e transigem a leis que são imutáveis, para fazer com que a palavra de Deus caiba dentro de um molde culturalmente aceito no tempo que a gente tem vivido. Eu digo para você isso com convicção, muitas pessoas têm falsificado a palavra de Deus. Eles têm deixado de lá coisas que são imutáveis, que não poderiam ser deixadas para trás, eles têm deixado essas coisas para trás, para seguir adiante, levando multidões junto com eles e levando essas pessoas para o engano. A questão é que esse deve ser sempre o nosso prumo, a nossa régua de medida, Cristo. Jesus Cristo é a medida
daquilo que nós precisamos viver e fazer, compreender, para que possamos verdadeiramente viver debaixo da autoridade do Senhor. Eu quero ler então com você esse trecho de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45 ao 50. E diz assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse e vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Coisas maiores do que estas verás. Então aqui há uma sequência de fatos, né? Então Filipe, ele já havia conhecido Jesus, já tinha conhecido da palavra, já tinha experimentado ali e ouvido a respeito da palavra de Deus através da boca de Cristo, da boca de Jesus, e tinha entendido que ele realmente tinha autoridade para falar, porque vivia e ele estava, talvez ainda não tivesse a compreensão completa de que Jesus era o Cristo, era o Hamashia, o Messias esperado, né? Então talvez ele ainda não tivesse isso bem delineado, mas havia uma esperança. E ele pega e ele diz: olha, nós achamos, quando ele convida o Natanael para vir com ele, ele fala: nós achamos aquele que Moisés escreveu na lei e também os profetas. Nós achamos esse. Então, nós achamos o Messias. Talvez ele não entendesse ainda qual era de maneira prática o trabalho de Jesus, o trabalho do Cristo, o trabalho do Hamashia. Mas ele sabia que aquele homem prometia ser, e as evidências apontavam para isso. No entanto, o Natanael, ele olha, e Natanael era de outra região, e Nazaré era um lugar muito pobre e muito... Era muito modesto, sem nenhum valor específico, mas a palavra dizia que os profetas anunciaram que o Messias seria nazareno, seria chamado Nazareno. Então, quando esse Natanael duvida, ele com esse preconceito, há alguma coisa boa que poderia vir de Nazaré, nós podemos nos colocar no lugar dele. E nós podemos também julgar, com certeza nós fazemos a mesma coisa que ele faz. Entende o que ele fez? Nós também julgamos a veracidade das coisas, nós duvidamos. E muitas vezes, talvez você mesmo que está aqui agora, talvez você tenha duvidado muitas vezes: será que Cristo é verdadeiro? Será que Jesus realmente salva? Será que ele realmente é o Senhor? Será que ele realmente modifica e transforma a vida das pessoas? Será que realmente poderia vir alguma coisa boa daquela cidade, daquela nação? Será que realmente um carpinteiro, um filho de um carpinteiro, poderia fazer alguma coisa que transformasse completamente a vida das pessoas? Aí só me resta algo a fazer: dizer, vem e vê. Porque por mais que eu tente explicar, a única coisa que eu posso fazer para que você realmente compreenda a palavra é convidar você a experimentar da mesma coisa que eu tenho experimentado, e que tantas outras pessoas que se chamam pelo nome de Jesus, pelo nome do Cristo, têm experimentado também. Eu não posso
declinar aqui diante de você tudo aquilo que o Senhor Jesus é e tudo aquilo que Ele fez em minha vida, mas o que eu posso fazer é falar para você que Ele transformou a minha vida e que Ele tem transformado a vida de milhares e milhões de pessoas ao redor do mundo. E nesse momento Deus tem realizado uma obra transformadora na vida de centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo nesse momento, através de cultos como esse que estão sendo transmitidos pelo YouTube, pelo Facebook ou por outras mídias, sejam elas quais forem. O fato é que a nossa dúvida, ela não nos incompatibiliza com a possibilidade de termos vida em Cristo. Entende? Entende? Porque o que eu quero dizer é o seguinte: Natanael, ele buscava. Quando Natanael, e Jesus menciona isso nesse texto que a gente leu, quando Natanael ele estava ali embaixo da figueira, ele estava meditando. Talvez ele estivesse lendo alguma porção da Escritura, talvez ele estivesse orando, talvez ele estivesse olhando ao redor e percebendo a natureza, porque embaixo os rabinos daquela época, os rabinos piedosos, eles julgavam que se você estivesse sentado meditando, lendo, absorvendo, orando, embaixo de uma figueira, você estaria ali então num local propenso para encontrar mais facilmente a verdade. Um local de separação, um local específico. Então, esse trecho mostra a vontade de Natanael em conhecer o Senhor, em conhecer Deus verdadeiramente, experimentar tudo aquilo que Ele tem. E eu sei que você também tem esse desejo de experimentar e de conhecer Deus plenamente. E eu convido você, vem ver, porque assim como Natanael foi desmascarado por Jesus naquele momento, você também pode ser desmascarado pelo Senhor. Você também, através dessa palavra que eu estou anunciando para você nesse momento, talvez você esteja sendo desmascarado. No sentido bom, né? No sentido bom de que Deus está respondendo para você, nesse momento, as inquietações que você vem nutrindo nas últimas semanas. E eu convido você, vem e vê. Vem e vê. Agora, não se surpreenda se o que eu estou falando, ou se o que eu vier a falar ainda nessa mensagem, possa desnudar você diante de Deus. Possa realmente ser resposta àquilo que Deus tem para fazer e para falar a você. Assim como Jesus falou para Natanael naquele momento, eu também digo para você: coisas maiores do que estas verás. Então vem e vê. Vem e experimenta a presença de Cristo na sua vida. Então, em segundo lugar, eu quero convidar você para refletir junto comigo, como eu falei antes, a respeito da palavra do Senhor e a respeito daquilo que realmente o Senhor Jesus é, de quem realmente Ele é. Porque, como eu falei antes, muitos, falei a respeito do rabinato, de costumes rabínicos, daquele costume de um mestre chamar os seus talmidins, os seus discípulos, para estarem junto com ele, para experimentarem a vida através da sua própria compreensão da palavra, para que então, de alguma forma, pudessem experimentar a inteireza do amor de Deus. E foi isso que Jesus fez. Jesus chamou todos os seus discípulos, que depois se tornaram, aqueles 12 se tornaram os seus apóstolos, não é? Assim como também chamou outras tantas pessoas para caminharem junto com ele, serem seus discípulos, para que a partir daquela visão específica de mundo, ou seja, a visão verdadeira do mundo, aquilo que realmente deveria acontecer, ele pudesse transmitir a verdade de Deus para essas pessoas. Mas também eu falei, você se lembra, a respeito de pessoas que têm
modificado a palavra, tem acomodado a palavra diante de um molde culturalmente aceito. Então tem deixado certas expressões, tem deixado certos preceitos que para alguns são muito fortes, muito difíceis, tem deixado para trás esses preceitos, essa parte da lei, essa parte do que é ser um cristão, para que sejam socialmente aceitos. E vemos comunidades, vemos líderes, vemos discípulos agindo dessa maneira. Muitas pessoas indo de um lugar para outro, buscando aquele lugar em que a palavra será pregada do jeito que eles anseiam que isso acontecesse. Paulo fala isso diversas vezes, fala a respeito disso diversas vezes nas suas cartas. Ele falou uma vez, não se amoldem ou não tomem o formato, né, não se acomodem à forma desse mundo. Em outra ocasião, ele fala ao seu discípulo Timóteo, né, ele fala que nos últimos tempos as pessoas contratariam mestres para falar aquilo que eles que gostariam de ouvir, porque a palavra de Deus faria comichões, faria coceira nos seus ouvidos. E como é interessante, parece que estamos vivendo esse tempo. Talvez esse tempo sempre esteve junto conosco, mas o fato é que talvez nunca antes esteja acontecendo de maneira tão contundente. E há um texto e eu chamo você para vir e ver. Vem e vê a palavra do Senhor. Vem e vê aquilo que Ele faz. E vem e entende junto comigo, junto com a Escritura, junto com Cristo, quem Ele é e o que Ele fala. E em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 54 ao 59, nós vemos ali um trecho do Sermão do Monte. E eu queria que você prestasse atenção junto comigo. E dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva. E assim acontece, ou assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir esse tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil. Quando ele fala ali, quando você vai com o seu adversário até o juiz, procura livrar-se dele, faz um acordo. Ele está dizendo, faça um acordo, acerte-se, faça as pazes. Porque se você for até o fim, você será julgado culpado, e sendo julgado culpado, você será levado até o feitor, até o meirinho, aquele que vai te conduzir à prisão, e você vai ficar na prisão até que pague o último centavo. A questão é que o ser humano é culpado de um crime, é culpado de um pecado que não há como nominar esse pecado, que é o pecado da rebeldia contra o próprio Deus. Não foi só o pai Adão, a mãe Eva que pecaram, mas eles, de alguma maneira, eles transmitiram isso para todos nós, porque o que eles fizeram por nós, e eu digo para você, se não tivesse sido eles, teria sido nós. E assim como eles fizeram, nós diariamente deixamos de seguir voluntariamente a palavra de Deus, deixamos de cumprir voluntariamente a vontade do Senhor para seguir a nossa própria vontade. E quando a gente faz isso, nós julgamos a palavra de Deus, o próprio trabalho de Deus, o próprio Senhor, julgamos como ineficaz para direcionar a nossa vida para um bom caminho. Em outras palavras, nós levamos a nossa vida do jeito que nós sabemos levar, porque a nossa vida, sendo levada assim, ela é muito mais
válida ou é muito melhor do que o que Deus tem para nós. Por incrível que pareça, esse é o pensamento de muitas pessoas. Muitas pessoas julgam que o que Deus tem para nós não é tão bom. E julgam que o que elas acreditam ser o melhor para elas é bom. Então elas abrem mão do que é muito bom, do que é excelente, pelo insuficiente. E nesse texto é muito claro ali a intenção de Jesus de mostrar para as pessoas que estavam ao redor dele, que conheciam a palavra de Deus. E eu digo para você hoje, muitos de nós conhecemos a palavra. Muitas pessoas conhecem a palavra, muitas pessoas têm contato com a palavra de alguma forma, ou ouvindo ou lendo. Muitas pessoas leem a palavra, muitas pessoas sabem do que nós estamos falando. Talvez você aí nesse lugar onde você está agora saiba que o que eu estou falando é verdade. No entanto, você continua no seu coração dizendo: eu sei que é verdade, mas eu não quero abrir mão da minha própria decisão, da minha própria liberdade. Então eu digo para você, o que ele dizia ali àquela multidão, aquelas pessoas que estavam ouvindo ele naquele sermão, ele diz para elas: olha, vocês conhecem o que está acontecendo, vocês sabem o que está acontecendo ao seu redor. Vocês sabem, vocês olham para o céu e percebem quando vai chover, quando vai fazer frio, quando vai fazer calor. Vocês conseguem prestar atenção nas coisas. E nós sabemos, aqui na nossa cidade, em Curitiba, nós podemos entender e muitas vezes a previsão popular é muito mais acertada, muito mais assertiva do que as previsões do tempo feitas por meteorologistas, né? Então, porque a gente olha e a gente conhece a nossa cidade, a gente sabe de onde que vem o vento, a gente sabe como é que deve ser ali, quando que vai sair sol, quando que vai fazer frio, se vai fazer sol vai esquentar durante a tarde ou não. E a gente sabe porque a gente experimenta isso todos os dias, todo o tempo. E a questão é que nós também conhecemos a palavra de Deus e sabendo que, experimentando e ouvindo, nós sabemos que Jesus é o Senhor, nós sabemos que Jesus é o verdadeiro guia, que Jesus é Deus e que ele, mesmo sendo Deus, humilhou-se a si mesmo para levar sobre si os nossos pecados naquela cruz e pagar os nossos pecados naquela cruz por nós. E ele não permitiu que nós fôssemos para a cruz, mas ele foi em nosso lugar, para que dessa maneira todo o pecado fosse depositado sobre ele, porque ele era a única pessoa que poderia, de maneira definitiva, quitar todos os pecados de todas as pessoas. E ele oferece para cada um de nós a possibilidade de viver junto com ele e de experimentar a vida plena através dele. E ele diz isso: olha, vocês conhecem tudo, vocês sabem tudo, vocês entendem do que eu estou falando e vocês abrem mão disso. Por quê? E a pergunta é: por que você tem deixado tanto tempo, ou tem experimentado, ou tem... veja, é importante que eu fale isso, porque nós estamos vivendo um tempo muito complexo. Em outras mensagens, eu já me referi ao que a gente tem vivido como um estado de guerra. E talvez nós não estejamos literalmente em guerra, talvez os nossos governos não estejam literalmente em guerra, mas o que nós vivemos se assemelha muito a momentos que a humanidade viveu. Momentos em que a esperança acabou, momentos em que houve pobreza, multiplicação da pobreza, momentos em que a doença proliferou, momentos em que a esperança literalmente acabou em muitos lugares. Mas também eu afirmo para você que em momentos como esse, nós podemos olhar para o céu e entender que o que vivemos para a glória de Deus. E seja o tempo do Senhor vir e resgatar todo mundo, breve ou longo,
Nós precisamos experimentar isso agora. Entende? A paz, a vida, e experimentar a paz e a vida que Ele oferece para nós agora. Porque nós temos ali a prescrição do que aconteceria, e o que está acontecendo reflete aquilo que foi anunciado há muito tempo. E a questão é, muitos de nós, talvez você, esteja abrindo mão de uma vida plena na presença de Deus, inclusive uma vida eterna na presença de Deus, junto dele, simplesmente para experimentar algumas coisas agora. Algumas coisas que talvez nem sejam tão importantes agora. E o final desse trecho, onde diz que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil, o último centavo, eu afirmo para você que nós, ou aqueles que não encontrarem a vida em Cristo, não entenderem que Cristo pagou os pecados por nós e que se julgarem aptos para pagar sozinhos, ou nem mesmo entenderem que precisam pagar alguma coisa, seremos lançados na prisão e ficaremos ali até pagar o último centavo. A questão é, não tem como pagar pecado não há como pagar o pecado de abrir mão de viver na presença de Deus, de abrir mão de viver os preceitos de Deus, abrir mão de entender que Deus tem o melhor para nós. E o que eu convido você nesse momento é abrir mão de tudo aquilo que você acha que é certo para vir e ver. Eu chamo você, vem e vê aquilo que Deus tem para você nesse momento. Vem e experimenta. Vem e vê quem é Cristo. Vem e experimenta a palavra de Deus viva e eficaz dentro de você. E em terceiro lugar, eu quero compartilhar com você uma das passagens mais maravilhosas, enigmáticas e maravilhosas da palavra de Deus, do Evangelho, que se encontra ali em João capítulo 6, versículos 5 ao 13, e diz assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Eu só quero que você compreenda algo aqui. Nós estamos chegando ao fim dessa mensagem, dessa reflexão. Eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que Deus tem muita coisa para oferecer para você. Deus tem muitas coisas para realizar na sua vida e Deus tem muito para te oferecer. Basta que você, de alguma maneira, consiga assentar-se e buscar
assim como Natanael fez, sentando-se abaixo daquela figueira para meditar e buscar a verdade, a resposta para suas inquietações. E quando ele se encontra com Jesus e Jesus revela para ele o que ele estava fazendo, como ele estava embaixo daquela figueira meditando, buscando a palavra de Deus, provavelmente. Assim acontece nesse momento aqui em que Jesus, observando ali uma multidão de pessoas, lembra, naquela época, por motivos que não nos cabe julgar nesse momento, eles só contavam o número de homens. Eles não contavam o número de mulheres e nem contavam o número de crianças. E certamente não haviam ali somente homens, mas havia 5.000 homens. 5.000 homens que caminharam com Jesus. Sem contar as mulheres e as crianças que estavam ali. E uma das crianças foi a que cedeu dos seus pães e dos seus peixes. Então lembra que ele deu graças, né? Tinha 5 pães e tinha 2 peixes. Então Jesus, ele dá graça, ele toma aqueles alimentos, dá graças, e então ele pega e ele distribui ali cestos, alguma coisa, para que os seus discípulos distribuíssem aquele alimento por todas aquelas pessoas. Isso foi o que aconteceu. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes aconteceu diante de 5.000 homens, fora as mulheres e fora as crianças. E aqueles 5.000 homens comeram e se fartaram, sem contar as mulheres e as crianças, e sobrou ainda 12 cestos com o que sobrou daqueles pães. Aquilo que não foi comido, aquilo que não foi partido. 5.000 homens comeram, fora as mulheres e as crianças. E eu digo para você, há muito de Deus para você experimentar, há muito de Deus para você aprender, há muito de Deus para você viver. E Deus tem muito para oferecer para você. Basta que você pare de correr, pare de caminhar de um lado para o outro de maneira errática, indo para um lado, indo para o outro, indo para um lado, indo para o outro. Para de fazer isso, para de buscar a palavra, para de buscar a verdade em quem não oferece a verdade. Jesus é a palavra, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, e é Ele quem oferece para mim, e é Ele quem oferece para você aquilo que realmente sacia, aquilo que realmente produz vida. Alimento produz vida, alimento produz energia, alimento produz, recompõe as forças. E aqueles homens caminharam seguindo Jesus, porque queriam ouvir da palavra dele. Então, só que eles caminhavam de um lado para o outro e buscavam aquele que tivesse a resposta. Então ele pega e manda que todos se assentem. Assentem-se. Assentem-se e experimente o que eu tenho para você. É o que Jesus está falando para mim e o que está falando para você também. Assente-se, pare de correr, pare de buscar onde não tem, pare de clamar pelo que você, pelo que não vai saciar você, pare de clamar pelas coisas que não vão resultar em algo de bom. Mas aceite aquilo que o Senhor está oferecendo para você. E olha, o escritor ali de Eclesiastes, ele diz que tudo é vaidade. E tudo é vaidade, porque, olha, a gente quer um carro legal, a gente quer uma casa bacana, a gente quer vestir roupas da moda, a gente quer tudo isso, mas tudo isso é vaidade. Tudo isso não tem significado nenhum. Porque tudo isso fica, tudo isso será comido pelas traças. Eu vi uma tabela algum tempo atrás da quantidade de pessoas que foram necessárias para que eu estivesse vivo, para que eu estivesse aqui agora. Só em
em 300 anos, cerca de 7.000 pessoas precisaram nascer e nasceram, né, e viveram, e tiveram vidas frutíferas, e se casaram, e se deram em casamento, né, e deram em casamento os seus filhos, e são quase 7.000 pessoas que foram pais e avós, que são os meus antepassados, e eu não sei o nome de ninguém. Eu sei o nome dos meus avós, dos meus bisavós, mas nem de todos os bisavós. Há alguns que fogem da minha memória nesse momento. Mas o fato é que os trisavós, tetravós, a gente nem sabe dizer como é que fala mais, os nossos antepassados, nós não sabemos os nomes, não sabemos a quais famílias pertenciam, não sabemos as cidades que eles viveram antes, os países dos quais eles vieram. São 300 anos que nos trouxeram onde nós estamos agora. 300 anos. Tudo é vaidade. A roupa que a gente usa, a comida que a gente come, o carro que a gente dirige, a casa que a gente vive, tudo isso em um determinado momento vai deixar de existir. Mas aquilo que realmente importa é o que estamos deixando passar nesse momento, que é uma vida plena com Cristo, porque a nossa vida nesse lugar acaba rápido. Mas a nossa vida na eternidade, ela dura para sempre. E a questão é, a nossa vida vai ser vida ou vai ser morte? A nossa eternidade, ou melhor falando, a nossa eternidade vai ser a eternidade de vida ou a eternidade de morte? Passaremos a eternidade junto de Deus, junto com Cristo, ou passaremos a eternidade longe dele? A questão é, o que estamos deixando, o que estamos trocando? O Senhor Jesus, ele nos oferece do pão e do peixe, ele nos oferece do pão e do vinho, ele nos oferece da sua própria vida. Ele é o Logos, ele é a palavra de Deus. Nós entendemos e sabemos que sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Está lá em João capítulo 1, versículo, a partir do versículo 1. Evangelho de João, ele é o primeiro. Ele, sobre as suas ordens, sobre a manifestação do poder todo de Deus, né, todas as coisas foram feitas. E eu digo para você, que ele deseja que você esteja junto dele. Então, para encerrar essa mensagem, eu quero que, assim como Jesus, eu quero que você ouça junto comigo aquilo que Jesus falou. Jesus falou para aquelas pessoas, sentem-se e experimente o que eu tenho para oferecer para vocês. Agora, eu falo a você nesse momento, sente-se, busque a Deus, busque do Espírito Santo, busque da presença do Senhor Jesus na sua vida e experimente o que Ele tem para você. E o que Ele tem para você é vida, e vida em abundância. O que ele tem para você é remissão dos pecados, é justiça feita em seu nome. Ele quitou todos as suas pendências, ele quitou todas as suas os seus pecados, os seus crimes foram pagos por ele. E agora a única coisa que ele diz para você, e a única coisa que ele diz para mim é: vem e vê. Vem e vê. Senhor Jesus falando para você: vem e vê como eu sou bom. Vem e vê como eu sou gentil. E vem e vê o que eu tenho para você. Ele tem vida. Ele tem vida. E ele deseja que você, junto com ele, viva eternamente, experimentando todas as coisas que sempre foram programadas, sempre foram preparadas, sempre estiveram preparadas para você. Vem e vê aquilo que ele tem para você. Então,
Que bom que, mais uma vez, nós pudemos participar de todo esse evento, que é esse culto, né? O dia de domingo é realmente um momento especial para mim, é um momento em que, junto com a minha família, claro, temos outros momentos, mas é um momento em que eu me sinto presente junto com você na presença de Deus. E que bom participar desse culto junto com você. Eu quero que você, e o meu desejo é esse, que você nos próximos dias, nas próximas semanas, você tenha muita saúde. Eu quero que nessa semana seja uma semana especial para você. O meu desejo é que você seja ricamente abençoado, que haja prosperidade na sua casa, que você possa ver claramente a manifestação do poder de Cristo na sua vida, na vida da sua família. E o meu desejo também é que esse período todo que nós estamos vivendo possa acabar logo, para que em muito pouco tempo nós estejamos juntos. Nós precisamos voltar a termos vida, nós precisamos voltar a ter coragem de fazer as coisas. E para que isso aconteça, em primeiro lugar, você tem que se manter saudável, mas com certeza, cada um de nós tem que fazer a sua parte, orando, se colocando na presença de Deus, a fim de que, através das nossas orações, nós sejamos poupados, a Igreja do Senhor seja poupada de tantas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E que os nossos amigos e os nossos parentes também sejam poupados disso. Então nós precisamos continuar orando por saúde, orando por alegria, por provisão. E precisamos orar também para que em muito pouco tempo haja a cura completa para toda essa enfermidade, para tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Eu desejo que você, mais uma vez, que você tenha uma semana abençoada, rica na presença de Deus. Eu espero que você ore aí junto com a sua família, de mãos dadas, e abençoe cada um deles. Se você não pode fazer isso nesse momento, estenda as mãos aos céus e peça ao Senhor que abençoe a sua família onde quer que eles estejam. E eu aqui do meu lado, eu deixo você com a bênção do Senhor, que o amor do Pai, a graça e a misericórdia de Cristo, o Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, comigo, conosco que somos a Igreja do Senhor aqui, com toda a igreja que se reúne ao redor do mundo, em nome de Jesus. Tenha uma semana plena na presença do Senhor.